Olá, ouvintes da Rádio Filó. Estamos começando mais uma edição do programa, realizado pelo PET Filosofia UFP, com os especialistas convidados para o terceiro colóquio de Filosofia da Técnica, que ocorre na Universidade Federal do Piauí, no período de 16 a 18 de junho. Estou aqui com o professor Fernando Fragoso, vou fazer uma pequena entrevista com ele. Com a formação acadêmica, ele é graduado em Ciências Econômicas da Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ, realizou um doutorado sanduíche em Compiègne e o pós-doutorado em Filosofia na França. É professor associado da Escola de Comunicação e Programa de Pós-Graduação de Filosofia da Federal do Rio de Janeiro e professor colaborador da pós-graduação em Filosofia da Estadual do Rio de Janeiro. Bem, professor, a gente está aqui e vamos começar primeiro pegando por esse gancho da sua formação. Você veio de um campo da economia, fez um mestrado em engenharia de produção para terminar na filosofia, né? E vamos ver qual foi o gancho que teve para isso. Você quer um longa-metragem ou um curta-metragem? Só os pontos principais sobre muito rapidamente, esquematicamente. Na economia eu descobri que eu queria fazer cinema. Ixi, Maria. Aí eu terminei por questões familiares e eu terminei com economia. Trabalhei muito pouco tempo como economista, montei uma pequena produtora de vídeo, trabalhei um tempo como realizador de vídeo, editor, montador, enfim, fiz várias coisas, né? Também me frustrei porque acabei virando meio que prisioneiro dos equipamentos e da produtora, né? Da técnica, ganhar dinheiro e tal. E eu queria ser diretor de cinema e não queria ficar fazendo, né, comercial, etc e tal. E tive um momento de crise bastante grande assim na vida, e inclusive coincidiu com uma separação. E nesse momento, por acaso, um amigo do meu pai me perguntou: você não pensou em fazer um mestrado? Não, nunca pensei em ser professor, fazer mestrado e tal. Não, faz mestrado você pensar. E aí foi que eu entrei no engenharia de produção, né, no mestrado de engenharia de produção, que na verdade é um mestrado que existe ainda hoje, em que se discute filosofia da técnica dentro da engenharia. Por isso que me interessou, filosofia da arte e da técnica. E aí que eu descobri propriamente que eu gostava disso, né? E aí comecei a ler Jonas, Heidegger, né, outros autores, e aí me abriu propriamente a discussão filosófica, a discussão em geral, mas particularmente a filosófica. Em 97 apareceu um concurso na UFRJ, que eu não passei, logo depois teve um outro e eu passei, e entrei como professor só com mestrado. Fiz o doutorado lá na comunicação, e aí já focando nas discussões sobre a técnica, exatamente, Heidegger, Stigler, Simondon, esse pessoal que eu trabalho. Tá ok. E pegando aqui o gancho da sua história, quais são os problemas por trás da técnica e quais os limites e o benefício que ela pode trazer na visão filosófica que o senhor tem estudado ultimamente? Então, vou rapidamente assim. Os filósofos que eu trabalho são basicamente o Heidegger, o Derrida, né, o Simondon, e alguns outros, Gadamer, Rancière, são outros pensadores. O Willem Flusser também eu trabalho um pouquinho. Eu acho que tem problemas políticos, né? Quer dizer, do controle dos processos de transformação da realidade, né? Tem problemas, eu diria, macroculturais, se você quiser, né? De um certo entendimento de que transformar a realidade permanentemente do modo como nós fazemos é o fim da humanidade, no sentido de objetivo da humanidade, pode ser o fim em outro sentido, mas é o objetivo da humanidade. Enfim, que não existam outros modos de existir, acho que isso é um problema. Quer dizer, então tem uma questão de política, tem uma questão de uma certa predominância de um entendimento de um modo de ser no Ocidente, é um entendimento de que nós somos seres que têm que transformar, acumular, consumir, né? Isso evidentemente é problemático. E por fim, a primeira questão política que está ligada a essa, um desconhecimento propriamente das possibilidades de criação técnica que não sejam padronizadas, que não sejam guiadas por determinados
né? Interesses e, consequentemente, problemas éticos, né, no uso dessas técnicas, né, em relação ao meio ambiente, em relação aos seres humanos. Ou seja, é um leque de questões gigantescas. De cada uma delas divide... E depende do autor, mas eu acho que, como diagnóstico geral de vários autores, cada um vai dizer de uma forma diferente o problema. Né? Mas acho que problemas políticos, problemas macros, né, culturais, no sentido de entender que nós não somos apenas seres consumistas, né, e produtivistas, e problemas éticos, propriamente dito, da relação, né, com a tecnologia e o que ela gera no meio ambiente com os outros. Um problema apontado, por exemplo, que você deve ter visto nessa cor da engenharia da produção, né, nesse seu mestrado, essa produção em massa tecnicamente feita, de que não existe mais uma coisa feita individual, só vale a pena e só se faz se for macro e em larga escala. Esse é um problema apontado pelos filósofos que o senhor coloca como algo que chega a subverter todo, por exemplo, o questionamento que o senhor colocou sobre porque consegue se pensar fora da técnica ou tem que ser dessa forma? Se for dessa forma, tem que ser nessa abrangência? Então, aí tem várias questões, porque nisso que eu comentei agora sobre o Simondon na apresentação, um dos pontos que o Simondon critica em Marx é a ideia de que não basta mudar o controle dos meios de produção, né? Quer dizer, não adianta ter sem entrar no mérito das discussões sobre o Estado soviético, sobre o Estado comunista, na utopia comunista, mas assim, a ideia é que basta mudar o controle dos meios de produção, né? Então as indústrias seriam controladas pelos trabalhadores. Ele diz, isso a rigor não desaliena radicalmente, você muda o controle econômico idealmente falando, mas o processo de produção continua sendo alienante, quer dizer, o cara ele é um instrumento da fábrica para produzir alguma coisa, então ele não tem uma criatividade no processo e sem dúvida nenhuma isso não é apenas o Simondon que diz, mas vários movimentos ambientalistas, né, partidos verdes e coisas assim chamam atenção para esse fato. Quer dizer, não adianta você mudar o controle da fábrica, tem que mudar a fábrica, ou seja, tem que mudar os meios de produção. Botar uma pessoa numa linha de montagem é reduzir essa pessoa a um instrumento, né? Como fazer, quer dizer, um caixa de supermercado que passa o dia lá apertando o botão, quer dizer, que criatividade essa pessoa pode ter, né? Então, evidentemente, são grandes discussões sobre possibilidades de mudança nas relações de trabalho e na criatividade possível do trabalhador. Existem modelos, alguns modelos, para falar rapidamente, chamados modelos sociotécnicos de construção em fábrica. Isso foi muito utilizado, por exemplo, na Suécia, né? Essas grandes montadoras suecas de automóveis e, né, caminhões e tal, eles usavam muito, não sei como é que está hoje, chamado modelo sociotécnico, que é fazer grupos de trabalho em que as questões do trabalho são trabalhadas e pensadas conjuntamente, as divisões de tarefas são feitas conjuntamente e não há um trabalho que seja apertar botão apenas o dia inteiro, meio, né, os termos modernos do Chaplin, né? Isso é uma tentativa, ainda dentro do modelo capitalista, né? Mas, pelo menos assim, eu quero chamar a atenção, há uma discussão aí sobre o tipo de trabalho que está em jogo numa fábrica, que, sem dúvida nenhuma, é uma coisa, né, totalmente, a palavra alienante, acho que não é redutora do ser humano, né? Um apertador de botões, mas é um problemaço, porque a base do capitalismo é justamente essa, é o que a gente chama de Fordismo. E a gente está tão impregnado já disso que a gente já não consegue se dissociar dessa forma. A forma da gente pensar, quer dizer, quando você levanta a questão de que você ainda está preso a isso, nós não conseguimos desvencilhar. Quer dizer, toda a industrialização foi se baseando nisso. A gente já faz isso há tanto tempo que a gente não sabe mais viver sem ser dessa forma. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu acho que tem mais, mas hoje em dia, quer dizer, assim, tem... Eu não coloco isso, né? Chama atenção para isso. Existem modos de produção muito mais colaborativos. A internet permitiu isso, né? Então você tem grupos que trabalham na internet colaborativamente. A compensação não é da ordem monetária, né? Compensação por fama, por prazer, satisfação pessoal, exatamente. E se fazem produtos, né? Tanto eletrônicos quanto não eletrônicos, informáticos, por colaboração. Você vê todos esses programas que são
de graça, né? O próprio Linux, né? Foi feito para doar, né? Isso existe, né? E existe não apenas na internet, isso se potencializa, porque é mais fácil você encontrar pessoas que estão dispostas a isso. Mas acontece também, eu acredito que talvez, não sei se... bom, enfim, acontece também ao nível de outros tipos de produção, né? Uma espécie de transposição desse modelo colaborativo da internet para a produção de outras coisas. Isso pode ser feito em grande escala? O que tem que ser mudado? Como é que, pelo menos, incentivar esse tipo de atitude de produção solidária, conjunta? Isso, de certo modo, eu sei que o governo anterior estava fazendo, no Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura estava tentando fazer isso, no tal dos pontos de cultura, que era um jogo integrado. Eu acho que é uma briga que a gente tem que enfrentar. Temos que repensar esses modelos e tentar implementar, né? Mesmo que sejam pontuais e experimentais, né? Até para a gente poder entender o que a gente quer fazer. Sim. O que às vezes a gente observa com relação a esse mundo da técnica é de que uma coisa que o senhor citou, a gente vai fazendo e não se pergunta por que está fazendo, e a própria máquina já se mecaniza, e a relação do trabalho, o senhor colocou isso, se eu puder até explanar melhor, a relação do trabalhador, como o senhor citou anteriormente, ele fica meramente um botão, e a máquina faz a própria máquina e desenvolve uma máquina que é melhor do que ela. E até hoje em dia tem uma discussão muito grande sobre inteligência artificial, a potencialidade disso, o perigo ou a vantagem disso. Enfim, se eu puder comentar alguma coisa sobre essa colocação. A rigor hoje, o potencial de produção da humanidade é gigantesco. Evidentemente que o que está em jogo aí, a gente já poderia estar acabando com a fome no mundo, né? A questão, evidentemente, nesse caso, técnico-política, né? Modos de configuração econômico. Na verdade, acaba sendo também cultural, no sentido de que as pessoas se habituam com esse modo de entender a realidade, com a ideia de consumo, com a ideia de acumulação, né? Mas assim, o potencial de produção é muito grande, e esse processo de automatização da produção, ele poderia, esse era um grande sonho de vários utópicos do século XIX e XX, poderia liberar o ser humano para outras atividades lúdicas, criativas, né? Ficar em casa com as crianças evidentemente esse sonho não está se tornando realidade, né? O processo de produção ele é concentrador. Inverso. Exatamente, né? E justamente com toda essa grande onda neoliberal que nós estamos vivendo, apesar da enorme capacidade de produção da humanidade, da humanidade a rigor dos países centrais, né? Porque você tem uma demanda por mais trabalho, mais, né? Então, são questões gigantescas, complexíssimas, né? Fala. E também da mesma forma como o senhor estava colocando anteriormente, o senhor colocou ali na conversa a questão do indivíduo, na sua transindividualidade, com todo esse meio social de se viver, e ainda como ele um carregador de utensílios. Se o senhor puder... que eu sou porque tudo isso é junto e misturado, vamos colocando assim, né? Pois essa é a posição do Simondon, né? Ele propõe que, fundamentalmente, que nós não somos indivíduos, nós somos processo de individuação, nós somos individuação, nós estamos sempre nos individuando. A rigor, Heidegger também vai falar coisa muito parecida, né? Eu não sou um algo que é terminado, eu sou um devir no sentido de que eu sou sempre um possível, o jogo se dá sempre permanentemente. Eu digo que para os dois, quando se morre, acaba, né? No caso deles. Nesse sentido, ao nível do trabalho, ao nível da realização de construção de objetos, de produtos, eu posso ser instrumentalizado para a produção. E nesse sentido eu me torno um carregador de utensílios, é o que o Simondon usa, né? Então o ser humano é pensado como um carregador de utensílios que não cria propriamente, né? Ele repete aquelas funções e... Por outro lado, o que ele propõe é que, graças justamente à maquinização, né, da Revolução Industrial, o ser humano foi liberado dessa função de carregador de utensílios. E ele pode se tornar o que ele chama de mecanólogo, ou seja, alguém que tem um saber e um conhecimento do funcionamento das máquinas, que interfere no funcionamento e cria em cima desse funcionamento o tempo todo.
Ele, na verdade, é uma espécie de quase que um artista permanente da máquina que vai modificando a máquina em função das próprias necessidades da máquina. Isso se mudou muito, né? E, claro, a rigor das suas necessidades também, porque para ele as coisas estão interligadas, né? Então, uma coisa é você pensar o ser humano como um operário, né, que carrega instrumentos, outra é pensar o ser humano como alguém que entende o procedimento de produção, pode intervir nele e criar em cima disso. Eu diria que essa é a oposição grande que o Simondon propõe. E hoje em dia nós vivemos fundamentalmente um processo de maquinização do homem, de certo modo, né? Quer dizer, o homem passa a ser um acoplamento à máquina, né? A indústria é pensada para as pessoas serem encaixadas. O que o Simondon propõe é de um tamanho, de uma reflexão gigantesca. Alguns vão dizer é um idealismo, no sentido, é uma idealização, mas a rigor eu diria que é quase como uma luta política. Não, é quase não, é uma luta política de discussão da técnica, né, de educação, né, e que se faz na medida dos possíveis que se apresentam. Mudar tudo, não sei se é possível, mas tentar a gente vai tentando. E também colocando, o senhor colocou ali da crítica do Simondon com relação à filosofia, que ele coloca talvez que a filosofia fosse esse papel com relação a crítica à filosofia em si. A crítica da filosofia, fundamentalmente a crítica que ele faz da filosofia é que a filosofia não pensa a individuação. Ela tenta se colocar numa posição exterior, universal, mas exterior ao objeto, e tenta pensar o objeto, o ser humano, individuados, como substâncias. Essa é a grande crítica dele. Porque para ele o processo de individuação não é uma tomada não é a chegada a um conhecimento superior sobre o que é propriamente uma consciência de que o processo continua. Ele tem uma frase que é muito legal, que ele diz assim: o conhecimento da individuação é a individuação do conhecimento. Ou seja, ele não projeta, né, vou chegar ao entendimento geral de tudo o que é e trazer isso conceitualmente. Não. O que ele projeta é propriamente entra no processo, e à medida que você vai conhecendo, entendendo que a individuação, você vai se individuando, né? As coisas vão andando juntas, né? É uma posição completamente diferente do observador, né, que olha a realidade de fora e tenta descrevê-la metafisicamente. Essa é a grande crítica dele. Como se tivesse algum tipo de imparcialidade naquilo que ele está observando. De neutralidade, né? Exatamente. Pois bem, aí o senhor também colocou a situação que ele fala do ser. Ele coloca que o ser está em constante relação, embora dessubstancializado. Pois é, não é o ser, para ele o ser é devir, né? O ser se desdobra o tempo todo, né? O que está em constante relação somos nós. É o que ele chama de regime transindividual. Isso. O que é o regime transindividual? É o nosso modo de ser. O nosso modo de ser não é o de pessoas isoladas, né, sujeitos ou indivíduos que vão se relacionar com outros que também já estão formadas, né? A rigor também é um pouco a crítica heideggeriana, né? É um processo, e é um processo comum, né, cuja comunidade, se você quiser, ela se exemplifica e ela se traduz concretamente nos objetos que nos cercam. Os objetos, eles são, ele vai chamar de suporte e símbolo dessa transindividualidade. Os objetos são propriamente, os objetos técnicos, né? São propriamente o meio no qual nós nos relacionamos. Então, nós estamos aqui, a palavra rigor pode ser pensada dessa maneira, né? Esse juntar, né, que está nos constituindo simultaneamente. Mas a cadeira também, a parede também, o carro, isso tudo realiza determinadas relações, né, que individuam as pessoas segundo o modo técnico no qual elas estão. A técnica não é isso que ele quer dizer, a técnica não é só instrumento. A técnica é propriamente o meio no qual eu me constituo no meu processo de individuação com os outros, porque eu sou relação, eu não sou um polo que vai se juntar a outro polo, eu sou propriamente uma relação que está o tempo todo se individuando junto com os outros que estão se individuando comigo, né?
Entendi. Eu só também coloco com relação a... No final, o senhor disse que a técnica, que a máquina que se desenvolve desenvolve uma melhor máquina do que ela, e você cria meio que uma filosofia da autocracia. A autocracia das técnicas, seria mais ou menos o que o senhor já colocou, né? A filosofia autocrática das técnicas é aquela, para Simondon, que não vê que a máquina não é um escravo, que a máquina é parte do que eu sou. A técnica é propriamente o meu processo de individuação, se dá na minha mudança, a mudança que eu realizo da natureza. Na criação que eu faço, na transformação que eu faço da natureza, eu crio, transformo, né? Enfim, no caso dele, numa espécie de... tem um caminho para essa transformação da natureza e dessa criação de um meio que ao mesmo tempo não é nem humano nem natural, mas que é o processo da humanização. Se eu não entendo isso, eu penso a máquina como um escravo que me serve para alguma coisa, e não entendo a máquina como sendo justamente aquilo que me faz criar a realidade na qual eu sou. Com parte, né? Com parte integrante do que eu sou, né? Do meu processo de individuação. Então, assim, quem olha a máquina apenas como um instrumento, não está errado olhar a máquina como instrumento. Quem olha apenas como um instrumento, não vai ver justamente que a máquina é parte desse processo de criação de si mesmo, que é o processo de individuação, que não tem fim, que eu sou, a rigor. Então, ok. Pois estamos aqui encerrando. Professor, muito obrigado por essas perguntinhas rápidas. Esclareceu bastante sobre os temas, né? Ok, muito obrigado.